E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês se conheceram nas categorias de base do Vasco e como é que foi essa vivência, esses anos todos na categoria de base do Vasco? Não. Na verdade... Não foi no Vasco? Não foi na no base. Vasco, não foi na base. Ah, vocês se conheceram no profissional em 2006. Porque Ele que retornou pro Isso. Vasco. Como é que foi? Me conta um pouquinho melhor essa situação do Vasco, da base do Vasco. Como é que foi você no Vasco com a formação da base e o Alberoni? Pode ser Alberoni. Pode falar. Então, minha trajetória na base do Vasco foi o seguinte. Como eu estava falando, eu cheguei depois de um futsal, do Tio Sam, pro Pré-Mirim. Em que ano? 97. 97. Minha geração era a geração de 1984, onde a gente tinha eu, falecido Coutinho, Claudemir, Moraes, Wesley, Anderson. Nós ficamos 4 anos sem perder uma partida. Isso é verdade, porque assim, eu nasci em 84. Eu comecei fazendo estágio no Vasco em 2003, com 19 anos. Eu fazia lá no Pré-Mirim com o Zeica e tal. Sim. E olhava o pessoal do Sub-20, que eram vocês, e escutava essa Na história. verdade, eu já tinha saído nessa época. Já tinha saído. Mas o que eu escutava e aquela geração, ele nunca perdeu nada. Dizem que aquela geração foi a geração de ouro todo mundo do fala Vasco, dessa geração. que teve assim, uma Até quantidade hoje. fenomenal. Mandaram Até embora... hoje o nego me chama pra jogar uma pelada. É o Alberoni, até hoje é de ouro. Era tão boa que mandaram o Wagner Love embora na geração. Assim, aí é uma situação até interessante de se falar, porque na base, cara, deixa eu só finalizar essa como é que foi a trajetória, né? E aí eu cheguei no Pré-Mirim, hoje não existe mais Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juniores e Profissional, hoje é Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, isso Pela mudou, idade, né? E aí ficamos 4 anos sem perder uma partida. E aí quando eu cheguei com os meus 17 anos, vindo de seleção de base, vindo de seleção brasileira sub-15, sub-16, sub-17, sub-20, eu tive a oportunidade de me transferir para a Inter de Milão. Inclusive não estava aí não tava no... Tem a Inter rapaz, também. foi mal. Imagina. Qual foi a idade que você foi pra Inter, Eu Alberoni? fui com 18. Esperei fazer os 18 anos e fui para a Inter de Milão. Então, o que que mudou? E aí, respondendo a sua pergunta de quando eu conheci o Ives, né? Porque depois que eu fui para a Inter de Milão, eu fiquei 1 ano na Itália, voltei, passei por alguns clubes. Em 2006, eu retornei para o Vasco. Foi quando o Ives chegou ao Vasco, nesse gap de tempo que eu estava fora, foi o tempo que o Ives chegou no Vasco do Heliópolis. Não. Do Heliópolis, não. Não. Não sei de onde tu chegou. Foi do Heliópolis, mas foi do... Então como é que não, porra? Calma, deixa eu explicar, porra. Cara, é isso aí, cara. É isso Não, aí. cara, Alberoni Ives é isso. Você retornou. Você retornou, Em 2006. mas eu já estava. Então, você não quer esperar nem acabar de falar, calma, ó. Aí eu retornei, ele já estava no profissional. Então, enquanto eu estava fora, ele passou por todo o processo de De chegar ao formação Vasco. da base. E aí, quando eu cheguei, em 2006, ele já estava no profissional. Isso aí, justamente. É isso. Tá nervoso? Calma, porra, vou falar direitinho. E aí, Alberoni, quando eu cheguei, eu conheci... Aí a gente... Meu irmão, é isso que você tá vendo aí até hoje. a relação de vocês sempre foram irmãos, né? Eu lembro bem, assim, a gente vai falar um pouquinho dessa história aí de 2006 e tal, mas vocês sempre tiveram uma amizade muito grande, isso aí me marcou muito, né? E você foi pra Inter de Milão depois de ter sido campeão mundial com a seleção brasileira de base? Como é que foi isso? Nós fomos campeões sul-americanos pela Sub-17. O Mundial a gente perdeu na semifinal para a França. Não chegamos a ser campeões mundiais, não. Fizemos uma excelente campanha. É óbvio que a perspectiva das seleções de base do Brasil é sempre em busca do título, né? Pela tradição, pela camisa, pelo histórico, né? Do que o nosso país representa para o mundo do futebol. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu trazer esse caneco, não. Nossa seleção era Diego Ribas, Leandro Bonfim, Felipe, goleiro, né? Que teve passagem para o Flamengo, Corinthians, Wesley, Anderson, enfim. Mas foi isso. Foi até a semifinal que nós perdemos para a França. Bacana. Você foi campeão sul-americano, então, com o Diego Ribas no elenco? Sim. Você jogava de que, Alberoni, nessa época, na seleção brasileira? Volante. Depois você foi pra lateral esquerda, né? Depois o futebol foi ficando cada vez mais moderno. Naquela época já começou e eu, por ser canhoto e ser um volante canhoto, né, quando havia necessidade de jogar pela lateral, eu acabava
conseguindo fazer também. Tinha um bom passe, um bom cruzamento, um vigor físico que eu me sentia bem, então acabava que às vezes, foi até o próprio professor Renato que, gol de barriga, que me colocava naquela função, né? A gente tinha o Diego e eu fui utilizado bastante também no Vasco nessa função. No profissional, em 2006, quando eu voltei, que foi quando eu conheci o Ives, eu fui até mais utilizado na lateral do que no meio mesmo. Maravilha. E como é que foi a proposta da Inter, Alberoni? Como é que a Inter fez uma proposta para você? Como é que isso chegou até você? E conta um pouquinho como é que foi essa vivência lá de sair do Vasco, né, com 18 anos de idade, e ir para Inter de Milão. De limão. Tá com Sem limão. Sei limão. Tem a Inter de Limeira. Só porque tá com corona aqui, Como ó. é que foi essa ida para Inter de Milão? Ah, moleque. Agora eu corrigi, agora ficou bom. Como foi? Cara, então, assim, depois da convocação da seleção brasileira, eu conquistei a minha dupla cidadania, né? Minha família é de uma família com histórico italiano, então eu já tinha dado entrada na cidadania italiana. E aí, por isso que virou Alberoni, na verdade, o meu nome, assim, dentro do futebol. Porque existia essa possibilidade, e aí perspectiva de Europa e tudo. E Francisco hoje está na moda, né? Mas antigamente não era moda, não. Antigamente Francisco, Chico era complicado. E aí ficou um nome profissional justamente por conta disso. E aí isso meio que alertou, né, o interesse de clubes fora do país por conta dessa possibilidade de estar indo para a Europa sem preencher uma vaga de estrangeiro, né? Porque existe uma cota de atletas que podem participar de um clube na Europa e eu não fazia parte desse estrangeiro porque eu tinha a cidadania italiana. Então, depois das competições internacionais, né, a seleção brasileira sempre muito visada pelos clubes de fora, né? Essa proposta chegou através do Vasco, né? Muita gente, e aqui eu não estou para contar a história, estou para falar a verdade, muita gente acha que foi uma super transferência, né? Deveria sim ter sido, mas não foi, porque infelizmente a minha passagem lá foi muito boa, inclusive tem vários vídeos na internet, no YouTube, se a galera procurar aí Alberoni no YouTube vai ter vários lances, vários gols na Inter de Milão, pelo time B, né? Joguei 3 partidas pelo time A, porém a proposta que me foi passada aqui nunca foi a proposta que de fato concreta que quando eu cheguei lá, né? Então faltou talvez uma pessoa para poder estar agenciando melhor essa situação, né? Por isso que mais para frente a gente vai falar também, é um dos meus maiores desafios de vida hoje, é estar inserido nesse mercado, agenciando jovens atletas para que não aconteça o mesmo erro que eu cometi, né? Mas foi isso, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque eu realizei mais um sonho de estar jogando ao lado de Batistuta, Crespo, Materazzi, Di Biagio, né? Mas infelizmente não houve uma continuidade por conta de... Cara, se tu falar para mim que é A, tem que ser A, não pode ser B. Porque o A é A, o preto é preto, o amarelo é amarelo. E eu, graças a Deus, eu tenho meus valores de vida. E talvez isso tenha atrapalhado um pouco, porque às vezes se a gente aprende a engolir sapo, a gente consegue chegar um pouco mais longe, mas eu prefiro seguir convicto na minha intuição, dos meus valores. E, cara, se você me falar que é 8 horas, é 8 horas, é 9 horas, é 9 horas, é preto, é preto. E aí acabou que eu retornei. Mas foi essa a história da Inter de Milão. O importante é que eu realizei um sonho, vivi aquela experiência lá e hoje eu consigo passar para a maioria das pessoas que me perguntam e que não sabem. Eu não ligo nem um pouco de contar a verdadeira história, que poucos sabem que não é tão simples assim quando você lida com futebol e com pessoas. Não só no futebol, mas como em qualquer outra profissão. Existem também suas falhas. E foi essa a história, na Inter.